E aí pessoal, Dragon Fritz aqui de novo no canal Jesus em Mim. Eu queria repartir nesse vídeo com vocês sobre uma palavra que realmente o Senhor mexeu comigo, o Espírito Santo me constrangeu de que eu precisava mudar. Essa palavra também foi compartilhada pelo pastor Victor Rodrigues da Argentina algumas semanas atrás. E essa palavra é sobre a importância de nós em tudo darmos graças. A palavra fala em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, mais claro impossível, né? Fala, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes a gente fica na dúvida qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas esse texto nos deixa de forma bem clara, mostrando que com certeza é da vontade de Deus que em tudo, e tudo é tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as situações, em momentos difíceis, nós precisamos aprender a dar graças. Quando nós damos graças, o pastor Victor ele comentou, quando nós vivemos uma vida de gratidão ao Senhor, nós temos maior revelação de Deus, nós somos transformados à imagem de Jesus, nós nos colocamos de acordo com a vontade de Deus e nós também entramos na alegria do Senhor, no gozo do Senhor. Quando nós somos gratos ao Senhor por tudo, nós somos cheios da alegria que é fruto do Espírito Santo. Já ao contrário disso, quando nós não damos graças, quando nós nos queixamos por tudo, quando nós nos tornamos ansiosos por tudo, reclamamos das coisas, nós tiramos o nosso foco de Deus, botamos os nossos focos nas circunstâncias e nós colocamos os nossos focos em distrações. E essa é a maior estratégia do inimigo, nos distrair do Senhor. Então a queixa, a murmuração, quando nós não vivemos essa vida de gratidão, nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco nas circunstâncias. Mas quando nós agora começamos a agradecer ao Senhor, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das circunstâncias difíceis da nossa vida, que nós realmente temos e não temos como negar isso, o nosso foco ele deixa de estar na circunstância, mas o nosso foco ele vai para Deus. E aí, como consequência disso, toda a ansiedade ela é substituída por paz. Toda a insatisfação ela é substituída por plenitude, por satisfação em Cristo. Toda a tristeza ela é substituída por alegria. Então, se essa é a vontade de Deus, nós darmos graças, sermos gratos por tudo, vamos ver um pouco mais o que a palavra fala, pelo que nós devemos ser gratos de forma bem prática. O primeiro ponto pelo qual nós devemos ser gratos é que nós precisamos ser gratos pela criação. Tudo que foi criado por Deus. Olha o que diz em Romanos 1,20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, tudo aquilo que foi criado por Deus, seja criação, seja nós mesmos, inclusive, nós precisamos aprender a dar graças. Mesmo que tu não goste de alguma questão do teu corpo, do teu físico, do teu jeito, nós precisamos dar graças a Deus pela forma como o Senhor nos criou. O segundo ponto pelo qual nós devemos dar graças é por todos os homens, por todas as pessoas. Como assim? 1 Timóteo 2,1 diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ou seja, todas as pessoas que te cercam, as pessoas do teu convívio, quer aquelas que tu goste, quer aquelas que tu não goste, tu precisa ser grato por elas. Nós precisamos agradecer, inclusive por aquelas pessoas que às vezes podem ser uma pedra de tropeço na nossa vida, ou às vezes nos entristecer, nos magoar, nós louvamos ao Senhor pela vida delas. E aí, ao invés de experimentar uma tristeza por uma situação que essa pessoa provocou na tua vida, tu começa a experimentar a alegria do Senhor. A gente estava lembrando aqui agora de um exemplo muito prático. No nosso apartamento anterior que nós morávamos, o vizinho de cima era muito barulhento, fazia muito barulho no dia a dia e a Thierry tem um ouvido muito mais sensível que o meu e às vezes aquele barulho incomodava. E qual que era o nosso exercício no dia a dia? Começar a louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pelos nossos vizinhos. E aí aquela irritação por causa do barulho, ela é substituída pela alegria, pelo gozo, pela gratidão diante do Senhor. A terceira coisa pela qual nós precisamos ser gratos é pelas pessoas que não entendem. Como assim as pessoas que não entendem? Lucas 10:21 diz assim, que Jesus naquela hora ele exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então nós precisamos também dar graças pelos incrédulos, por aquelas pessoas das quais nós falamos de Jesus, explicamos do Evangelho do Reino, do propósito eterno, e essas pessoas não entendem. Às vezes nós tendemos a nos queixar, como assim o cara não entende? Olha só, eu estou há tanto tempo investindo nessa pessoa e ela não entende aquilo que eu estou falando. Nós não podemos esquecer que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos de um milagre do Espírito Santo de convencer e abrir os olhos daquela pessoa. Então nós não vamos ao Senhor, obrigado Senhor por essa vida, mesmo que ela ainda não se converteu, ainda não se entregou a Ti, ela ainda não entende, eu quero Te louvar pela vida dela. O quarto ponto pelo qual nós precisamos dar graças, e esse é muito importante, às vezes muito difícil, é dar graças pelo pouco. Olha só que legal, em João 6, nos versículos 9 a 11, ali quando está falando da multiplicação dos pães e dos peixes para aquela multidão, olha que interessante, versículo 11, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu aos discípulos para que eles repartissem com o povo. Deus se agrada de quando nós agradecemos e louvamos a Ele pelo pouco. Às vezes nós tendemos a sempre querer mais bens, mais posses, mais coisas, mais dinheiro, mas a palavra nos fala e aqui está nos instruindo a sermos gratos pelo pouco. Quando Jesus agradeceu por só aqueles 5 pães e 2 peixes, eles foram multiplicados. Então, quando nós somos fiéis no pouco, nós recebemos muito. Eu quero te encorajar, e esse quarto ponto, realmente, ele é muito difícil no nosso dia a dia. A nossa tendência é sempre reclamar ou sentir falta daquilo que nós não temos. Mas seja grato por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que tu tem. E com certeza o Senhor vai multiplicar isso. Eu não falo isso como uma teoria, né, da prosperidade, como não, seja grato porque tu vai receber muito mais. Não, não é nesse sentido. Mas é porque o Senhor se agrada do nosso coração de gratidão e Ele tem prazer em nos dar mais quando nós somos gratos e contentados com aquilo que nós já temos. O quinto ponto pelo qual nós precisamos ser gratos precisamos ser gratos pelas respostas ainda não obtidas. Olha que interessante, no texto de João 11, quando está falando da história de Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro, né? É interessante que diz assim no versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Antes mesmo de Lázaro ter saído daquele túmulo, Jesus já agradeceu ao Pai. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de agradecer ao Senhor por algo que nós ainda não vimos. Isso é muito importante porque é uma prova mais pura da nossa fé. Então, se você está pedindo algo ao Senhor e Ele ainda não te deu a resposta, você ainda não viu a resolução daquela situação, seja grato ao Senhor. Graças a Deus eu te dou, Senhor, porque eu ainda não passei no vestibular, mas eu creio que tu tem aberto essa porta para mim, se for tua vontade ou não, eu quero te dar graças já de antemão. Ou graças, Senhor, por aquela situação que eu ainda não vi acontecer. Graças, Senhor, eu te dou por aquilo que eu ainda não recebi de ti, eu te peço há tanto tempo. Quando nós agradecemos por alguma resposta que nós ainda não vimos, nós expressamos uma fé muito genuína e pura diante de Deus e isso agrada o coração dele. A sexta coisa e última que eu queria repartir nesse vídeo, pela qual nós precisamos ser gratos, talvez seja a mais difícil das 6. Mas olha que interessante, Lucas 22, no versículo 19, está falando sobre a última ceia. Logo antes de Jesus, ele passar por todo aquele sofrimento, e não só um sofrimento físico, de ser açoitado, coroa de espinhos, crucificação, mas também todo o sofrimento do peso dos pecados do mundo inteiro sobre ele. Então, logo antes desse sofrimento, olha o que ele fez naquela mesa com os discípulos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Faze isso em memória de mim. Aquele corpo partido, aquele pão partido, ele representava o sacrifício do corpo de Jesus. Aquele vinho que eles iam tomar representava o sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. Isso representava o sofrimento de Jesus. E Jesus foi grato mesmo pelo sofrimento. Então essa sexta última coisa pela qual nós precisamos ser gratos é pelos sofrimentos. Nós precisamos agradecer ao Senhor por esses sofrimentos, porque eles também são usados por Deus para nos moldar, para tratar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Eu espero com esse vídeo ter te encorajado a viver uma vida de gratidão. Seja gratidão por tudo aquilo que foi criado, pela tua própria vida. Seja gratidão por todas as pessoas, inclusive aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Seja grato pelo pouco. Seja grato pelo sofrimento, seja grato pelas respostas que você ainda não obteve diante do Senhor. O coração do Senhor, ele se agrada disso. Quando nós não somos gratos, vivemos tristeza, angústia, frustração. Então seja grato e experimente uma vida de paz e alegria no Senhor.
Que Deus abençoe a tua vida.